Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript e na aula de hoje a gente vai aprender a enviar um conteúdo para impressão ou criar um PDF em JavaScript. Vamos ver como é que faz isso? Bora para a aula! Então pessoal, olha só, para a gente praticar esse conteúdo, na aula de hoje eu preparei essa tabelinha aqui, tá? Conteúdo bastante simples, com o botãozinho imprimir aqui embaixo, que quando a gente clicar nesse botãozinho, ele vai fazer a impressão desse conteúdo aqui pra gente. Então ele vai enviar para a caixa de diálogo de imprimir, e lá eu posso ter a opção de imprimir, enviar para a impressora ou criar um PDF com esse conteúdo. Legal, né? Bacana demais. Então vamos ao nosso conteúdo HTML. Veja bem, HTML bem simples aqui, aonde eu tenho uma tabela, tá? Um table aqui. O que a gente tem que entender é, quando a gente prepara um conteúdo para impressão, o CSS desse conteúdo, ele tem que ser simplificado. Para exibição na tela, eu até posso preparar com... poder colocar aqui div, enfim, poder colocar elementos mais sofisticados. Mas para a impressão, eu preciso de elementos mais simples. Não adianta eu querer colocar dimensão de tela, igual a gente faz aqui, com elementos responsíveis, flex. Para a impressão tem que ser elemento mais simples. E aí é por isso que eu criei uma tabela aqui, tá vendo? Um table. Tá? Essa formatação aqui do style, ó, tá? Que é a formatação da tabela, não é a mesma formatação que vai para a impressão. Ao mandar para a impressão, eu tenho que fazer a formatação lá, eu tenho que mandar essa formatação lá, tá? Então essa formatação aqui é o que a gente vai ver na tela, no visual. Principalmente em relação a bordas, essas definições na tabela, isso não vai para impressão não, tá? Então a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Essa formatação no CSS, ela é para a tela, tá? Para a gente está vendo na tela, tá bom? Além da tabela aqui, ó, que está dentro dessa div ID table, eu tenho a tabela toda aqui, tá? O botãozinho imprimir, beleza? E aqui no JavaScript, eu simplesmente estou pegando o botão imprimir e associando aqui a constante btn imp e criando já o evento de clique. Beleza. Nada aqui para impressão. Para a gente imprimir, pessoal, ó, é muito simples. Eu posso simplesmente vir aqui e falar assim, ó, window print, tá? Termina por aqui. Aqui, ó. Terminaria por aqui. No método print ele não retorna nada e ele não pede nenhum parâmetro. Beleza. Mas e aí? Tá? O que vai acontecer aqui olha só, eu vou clicar no imprimir, ele abriu aqui a caixinha para impressão e ele está imprimindo a nossa tela. Tá vendo? Ó, ele abriu aqui, ó, a tabela e o botãozinho, mas você falou que não ia sair linha. Tá, porque o print simplesmente está fazendo a impressão da tela. Beleza? E não é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero que ele imprima não a tela, eu não quero que ele dê um print na tela e faça a impressão. Para transformar em PDF, é só vir aqui selecionar, né? Eu utilizo a padrão aqui da Microsoft, ó, Print to PDF, tá vendo? E clicar em imprimir, ele vai gerar um PDF aqui, mas é um print da tela. Eu não quero isso. Eu quero que ele imprima somente esse conteúdo aqui da tabela, que seria que seria o conteúdo importante para mim, e não só tirar um print. Aí é que entra a mágica da aula de hoje. Então o que é que nós precisamos fazer? Veja bem, eu preciso pegar a minha tabela, ou seja, o conteúdo que eu quero imprimir, que está aqui, ó, dentro do ID tabela, show, peguei esse conteúdo e aí eu mando esse conteúdo carregar em uma nova janela. E dessa nova janela eu chamo print. Ah, começou a entender, né? Começou a entender. Veja bem, para a aula não ficar muito grande, eu já deixei o código pronto aqui pra gente. Deixa eu copiar aqui, tá?
vou colar e vou detalhar, colei, vou detalhar parte por parte desse código, vocês vão entender muito bem. Vamos lá, veja bem, deixa eu separar aqui as partes aqui, ó, as partes aqui. Primeira coisa, eu peguei o conteúdo do ID tabela, tá vendo? Ó? Eu document get element by ID tabela inner HTML, ou seja, ele veio exatamente este conteúdo aqui, ó, aqui para a minha constante conteúdo. Beleza? Lembra que eu falei que agora, como a gente está criando uma janela, é mais interessante eu mandar o estilo para essa, tá vendo? Para essa janela. Então eu criei aqui uma variável estilo, tá? É muito mais seguro e confiável quando se trata de impressão a gente fazer o estilo incorporado ou inline, tá certo? Então nesse caso aqui, vocês já vão notar aqui que eu vou utilizar o estilo incorporado, tá certo? Mas poderia vir todo o estilo inline aqui também nos elementos da tabela. Aí também é uma excelente opção, tá? Então vamos lá. No estilo, veja bem, eu criei aqui uma variável chamada estilo e coloquei lá, ó, style. Notem que eu estou concatenando, tá? Aqui, ó, mais igual em todas as linhas, tá certo? E aí eu formatei aqui, ó, a formatação do table, tá vendo? Vocês podem mudar aqui à vontade. De novo aqui, ó, table, th, td com borda solid 2 pixels, cor um cinza bem escuro, border collapse para tirar aquele, porque geralmente a tabelinha, as bordinhas ficam separadinhas, né? Então border collapse, fazer essa formatação das bordas. Coloquei aqui um padding também, ó, isso aqui ainda dentro aqui, tá? Do th, td e do table. Um padding vertical 4 pixels e horizontal 8 pixels, text align center e no final eu fechei o style. Então tudo isso aqui, poderia criar tudo isso aqui em uma linha só, tá? Está dentro da variável estilo. Agora que vem o pulo do gato. Eu criei, veja bem, uma nova janela aqui, ó, window open. Se a gente vier aqui, ó, em window open, vamos ver as propriedades. Deixa eu abrir aqui embaixo mesmo, ó. As propriedades que a gente pode passar para o window open. URL, tá? Que é do tipo ou string, ou URL, ou undefined. Beleza? Target opcional. Lembra da interrogação que eu falei que pode ter ou não? Então também é opcional. Ele pode ser uma string ou undefined. E features, que são as configurações, tá? Que ele espera também ou uma string ou um undefined. E ele retorna o que? Ele retorna uma janela. Ele retorna um window ou um null. Então, o primeiro parâmetro aqui, ó, a URL, eu não passei nada. Por quê? Eu não vou chamar uma página ou um arquivo e abrir nesta nova janela. Não. Eu vou abrir, vou colocar um conteúdo aqui dentro. Depois, target, onde que ela vai abrir? Blank, self, que se é numa nova aba ou não, eu também não determinei isso daqui. Então, tá aqui o segundo parâmetro. E agora o features, que são as configurações. Aí eu defini aqui uma string que fala para mim, ó, range 700, width 700. Beleza. Aqui vocês também podem colocar o valor que vocês preferirem aí pro conteúdo do documento de vocês. Beleza? Esse aqui é o tamanho da janela que eu estou especificando. Beleza? Joia! Eu criei essa janela. Notem que eu coloquei aqui dentro da constante win. Beleza? Criei, tá? Ela está na constante win. Como eu não passei ninguém para ser aberto dentro dessa janela, nós vamos ter que escrever nessa janela, tá? E aí entra o write, o document write. Então, da janela que eu criei, eu chamei document write e o write consegue escrever nessa janela. Ou seja, eu consigo escrever um código HTML nessa janela. E aí eu criei, notem, uma página. Tá vendo? Uma página normal. HTML, head, eu coloquei junto, mas pode ser separado. Aqui, ó, eu só coloquei junto para economizar.
tá? Aqui, ó, HTML, agora o head, tá vendo? Depois, título, depois entra o estilo, que é essa variável aqui. Poderia criar tudo isso aqui nesse momento? Poderia, sem problema. Mas como é estilo, assim facilita um pouco o trabalho, tá? Mas poderia criar exatamente dessa maneira aqui. Então, associei o style aqui na variável estilo, fechei o head. O body poderia ser aqui para facilitar? Poderia, igual a gente fez anteriormente aqui, ó. Tá vendo? Eu costumo fazer assim, é para facilitar mesmo a vida, ó. Aqui, ó, para colocar menos tags, menos comandos, menos linhas. E aí entra aqui, ó, o conteúdo. O que é o conteúdo? É a minha tabela. Lembra que eu peguei a minha tabela lá e associei ela aqui a constante conteúdo. Então eu estou passando exatamente a minha tabela para cá, certo? Escrevendo ela aqui na janela. E no final eu finalizei aqui o body e o HTML que estavam abertos. Show? Depois que eu escrevi tudo que eu queria na minha nova janela, eu simplesmente faço um print. Aqui, gente, deixa eu tirar os pontos e vírgula aqui, porque não são obrigatórios. Vocês vão ver eu misturando muito ponto e vírgula. Se quiser deixar, não tem problema não, tá? É só para a gente seguir um padrão. Por quê? Porque eu estou criando o conteúdo do nosso curso de TapeScript. TapeScript também não é obrigatório, mas é uma convenção de boas práticas em TapeScript, tá? Então, às vezes eu estou acostumando a colocar ponto e vírgula e eu misturo tudo, mas enfim, pode ou não. Beleza? Mas é só por questão de convenção. E no final aqui eu dei o print. Lembra que eu fiz o window.print? O window.print imprime o conteúdo da janela atual. Beleza? Dá um print na janela atual. Só que agora eu quero dar um print em quem? No Win, na janela que eu criei. Show? Olha lá. Atualiza. Clica no imprimir e veja bem. Olha a mágica aqui. Agora ele não deu um print na tela, ele imprimiu exatamente o meu conteúdo aqui. Olha que show isso, gente! Olha que espetáculo! Tá vendo? Se eu cancelar, ele vai deixar a janelinha aberta aqui, ó, exatamente da janelinha que nós criamos, tá? Eu cancelei só para a gente ver aqui, ó, a janelinha, tá? Para deixar ela aberta aqui com as configurações que nós criamos. Essas configurações, elas vêm desse estilo aqui, ó, que nós criamos e incorporamos a essa página aqui. E não desse estilo aqui, beleza? Só ressaltar esse ponto importante. Se a gente aqui, ó, clicar em imprimir e fechar aqui, aí ele fecha tudo, tá? É só esse detalhe aí importante para a gente entender. Então tá aí como que eu posso gerenciar um conteúdo na minha página para enviar para impressão ou criar um PDF a partir desse conteúdo. Ressaltando aqui, ó, como eu selecionei a impressora Microsoft Print to PDF, ele vai criar o arquivo PDF. Se eu quiser realmente que ele saia na impressora, eu seleciono aqui a minha impressora. Se eu clicar aqui, ele vai imprimir exatamente esse conteúdo aqui na minha impressora. Show de bola, pessoal! Legal, né? Bacana demais! Podemos dar aqui também, ó, o Win Close. Deixa eu ver aqui, ó, o Win Close. Porque aí o que acontece? Se eu cancelar, olha que legal. O Win Close lá embaixo, ó, mesmo que eu clique, se eu clicar em cancelar ou imprimir, ele vai fechar a janelinha anterior, tá vendo? Sem o enclose, ele não fecha a janelinha, né? Se eu der o cancelar, ele permanece a janelinha aberta. Legal, né? Show de bola! Bacana demais! Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Aprendemos então a imprimir ou gerar um PDF de um conteúdo específico da nossa página. Tá gostando do nosso curso? Tem muita água ainda para rolar. E eu te espero então na próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!